Esse é um livro que tem uma marca muito importante para mim e para muitos estudantes brasileiros, né? Um livro que se lia na escola e que falava sobre o espaço ou sobre o ambiente escolar com um olhar muito interessante, né? De um tempo muito remoto, mas eu acho que sempre há uma identificação, né? com o estudante quando a gente fala sobre esse espaço. Embora muito distante, né, do modelo escolar que a gente tem hoje, a gente ainda encontra algumas marcas, né, felizmente ou infelizmente, de algumas impressões que nós temos desse período, né? Esse livro foi publicado em 1888, faz bastante tempo, num período literário que se denomina realismo naturalismo. Mas a primeira coisa importante da gente pensar sobre essa obra é que ela é uma obra tão rica em detalhes, tão rica em descrições, que ela pode ser considerada ou apontada com características de outras tantas escolas literárias. E é sobre isso mais que eu pretendo conversar nesse dia ou discutir, né? Então, primeira coisa é que já em termos de recepção crítica, né, em termos literários, é essa questão da pluralidade estilística que a gente chama, né? Então, não se pode classificar esse livro, embora faça parte de um período literário que é conhecido como realismo naturalismo. Então, a obra ela tem aspectos dessa objetividade realista que a gente chama, mas ela tem um estilo marcado por uma subjetividade de expressão, né? Uma marca muito forte do autor. E lembrando que essa defesa de enquadrar ou classificar essa obra no realismo, ela se fundamenta numa crítica social enorme à política do Segundo Reinado. Então, nas teorias sociais e científicas que são apontadas durante esse período literário, nós temos essa defesa de que a obra poderia se encaixar então nesse movimento realismo. Mas também há uma defesa do naturalismo, né? Quando a gente fala de termos ou temas muito relacionadas e representativas do naturalismo, como o evolucionismo ou determinismo, né? Temas como homossexualidade, violência, luta pela sobrevivência, a perversidade dos instintos, né? São características muito presentes também no movimento naturalista, né? Nós temos muitos personagens nesse livro, nós não vamos falar sobre todos eles, mas alguns realmente que marcam características que podem ser muito exploradas, especialmente nessa questão das representações ou de representatividade de movimentos, né? Nós temos, por exemplo, nas descrições da personagem Ângela, uma tensão ou um direcionamento muito forte de ser uma personagem mulher, em que são exploradas muito as características físicas, uma mulher extremamente sensual, uma mulher com características que atraíam os meninos que estavam ali, então, dentro de um ambiente escolar. Então, primeiro, né, o Ateneu é um internato, acho importante a gente falar isso, e quando os pais procuravam essa escola, era dito a eles ou prometido que aquelas crianças que foram colocadas ou entregues aos cuidados desse internato se tornariam homens e homens de destaque para a sociedade, né? Então a gente tem críticas muito severas em relação a esse mundo em que se dava muito valor ao status que tinha a educação, por ser algo muito restrito ainda à grande maioria da população. Então, os pais entregavam os seus filhos a um modelo de escola em que ali era prometido, então, que eles sairiam com uma formação rica, né? E, por outro lado, já se tem nessa obra uma marca muito clara de uma instituição de ensino que pensa muito ou quase que exclusivamente no lucro, né? Então, é uma questão muito controversa essa de que eu entrego qualidade, mas a minha grande preocupação é se esse ensino vai render, né? Vai me trazer dinheiro. Então, há muitos momentos no livro em que há situações de atrito. Imagina um colégio só de homens, de meninos, né? Então, num período ainda onde se havia as aplicações de castigos físicos, né? De punições muito severas dentro da escola, tinham muitos embates entre meninos.
Mas o que se fala muito sobre o Ateneu, e isso na época foi algo muito forte, vocês imaginem isso em 1888, foi a menção dessa relação afetiva entre meninos, né? A sugestão, tá? Porque não é nem algo explícito a questão da homossexualidade que se desperta ali entre aqueles meninos, né? Então, relações como Sérgio Sanches, Bento Alves e Egberto. Então, aí uma questão que enquadra essa obra, então, no naturalismo, que defende essa questão das descrições objetivas e da representação do mundo como ele realmente é, sem mascarar, né? Sem criar defesas ou artifícios. E também há uma defesa dessa obra estar enquadrada no impressionismo, fundamentando-se num trabalho com cores, com sensações, caracterizações bem detalhadas de espaço, de personagens. Então, isso, dentro do impressionismo, nós temos essa marca da subjetividade do autor, né? Há uma grande vertente que diz que o Ateneu é autobiográfico, né? Uma vez que Raul Pompeia foi um aluno de colégio interno. Então é impossível a gente não fazer essa relação de que tem presente, embora não declarado, aí um pouco desse autor, desse narrador. Também é uma defesa do simbolismo, né? Então aí mais um movimento literário. O que a gente tem? A influência de Baudelaire, uma técnica que usa muitos símbolos, muitas metáforas e muitas analogias no processo de descrição também, né? Então eu acho que a marca mais forte desse romance são realmente essa fusão de estilos e de gêneros literários, né? Também temos a presença de sátiras, nós temos paródia, nós temos assim caricaturas e descrições também que beiram o grotesco, né? Então também características muito encontradas nessa questão do simbolismo. Ainda podemos ver marcas do expressionismo, então são todas escolas literárias que acham que os estudantes normalmente já viram e já têm contato com elas. Quando nós criamos uma riqueza plástica de fazer algumas comparações por modelos, e essas comparações, como eu já falei, quase caricatas, sempre muito exageradas, e que desnudam de forma especialmente visual, cruel, pessoas. Professores são muito estereotipados, personagens são muito, né, beirando a caricatura, como eu falei, né? E há um exagero na questão de vingança, todo tipo de confronto que tem no livro entre pessoas. O Ateneu, né, eu vou dar um spoiler já, mas acho que vocês já leram, ou quase todo mundo conhece a obra, o Ateneu termina em chamas, né? Alguém colocou fogo no Ateneu e imagina-se que isso é um processo de vingança, e essa marca do fogo e a força dessas imagens beiram o expressionismo também, né? Então, acho que o mais marcante que a gente poderia falar é que essa obra tem essas características de fusão de estilo literário. Mas se alguém perguntasse o período que ele foi escrito dentro desse período que compreende o realismo-naturalismo, né? O Ateneu é um nome que recebe um grande colégio interno localizado em Jacuecanga, e administrado por Aristarco Argolo de Ramos, né? O Aristarco é essa figura colocada sempre para crianças, o diretor tem essa figura, parece que ele é muito maior do que ele realmente é em estatura, mas imaginem um diretor desse período escolar, como é uma época que o ensino extremamente conservador, ele representa a força, né? O homem que tudo vê, que tudo sabe, que controla a formação daqueles meninos. Então, ele tem formação militar e ele representa uma figura extremamente autoritária, né? Beirando a insensibilidade, e sempre é deixado muito claro a visão de comerciante, a visão de alguém que vê na educação uma oportunidade de ascensão social. Isso é importantíssimo a gente colocar, né? Ele coloca o colégio como se fosse numa vitrine. E, por outro lado, ele também se mostra para as famílias alguém muito dedicado à causa da educação. Então, há essa dupla questão aí passada sempre no livro.
E também a questão de mesquinharia mesmo, né? Era um homem mesquinho. Eu me lembro de uma das passagens do livro onde ele serviu uma goiabada que na verdade era feita com bananas, né? Que é um artigo muito mais barato. Então, em detalhes também, há impressões no livro que mostram que ali o que importava era o lucro, a qualquer preço, mesmo que eu tenha que substituir bananas por goiabas. Eu engano aqueles meninos porque a família não está vendo, afinal de contas, né? E isso vai me trazer lucro. Então, o foco da discussão está sobre um garoto de 11 anos que chega nesse sistema educacional extremamente opressor, e a fluidez que dá lugar a uma narrativa que não é linear, né? Ele vai retomando, ele já é um adulto que vai recordando esse tempo de escola, e as nossas memórias são assim, elas não vêm em sequência, são episódios que normalmente nós vamos lembrando, né? Super importante mencionar que a riqueza dessa obra também se dá numa concepção de que a escola ele é um microcosmo da sociedade. Essa é uma visão que eu, como educadora, continuo tendo, né? Se vocês pensarem na sala de aula de vocês vão lembrar que parece que dentro dessa sala de aula tem um modelo de cada comportamento humano, né? As crianças, os adolescentes são muito diferentes e ele faz questão de retratar modelos de comportamento ou padrões de comportamento, que hoje é a visão que nós temos da época, mas como se fosse uma representação microcósmica do que era a sociedade naquele período, né? Uma sociedade hipócrita, extremamente conservadora. A questão da hipocrisia de um Aristarco que defende a instituição de ensino como um lar para a fina flor da mocidade brasileira. Essa é a expressão que ele usa, né, quando ele vai vender a escola ou apresentá-la para uma família. Então, em outras palavras, o que era o Ateneu? Um lugar elitista que preza não pela popularização da educação, e sim por educar aqueles que merecem. Alguma semelhança com os dias de hoje, né? Vamos pular essa parte, mas olha que triste a gente pensar que a educação ainda continua tendo essa visão, né? Não é para todos. Uma visão, queria deixar bem claro, muito oposta do que os educadores gostariam de dizer. Mas vejam, 1888, falas muito próximas de algumas que a gente ainda ouve nos dias atuais, né? E isso se faz presente logo no início do livro, né, como se a educação fosse um artigo de luxo, mas a gente está falando de um período ainda que é o período do café. Então, os filhos de cafeicultores, as pessoas que emergiam socialmente, elas tinham direito a proporcionar para os seus filhos esse tipo de educação. Então, magnatas, empresários, amigos pessoais do diretor, esses filhos desta representação social que faziam parte desse colégio, né? Também gostaria de falar que é uma associação importante entre quem conta a história e quem age. Quem conta a história, então, esse modelo de narração, e o personagem é aquele que está agindo na trama, né? São a mesma pessoa, sem dúvida nenhuma, isso está claro, mas esse Sérgio, que é o nome do protagonista, né, que eu não havia dito ainda, ele vai fazendo uma relação, uma costura entre presente, passado e futuro dele mesmo, mas ele vai construindo isso de uma forma muito interessante de narrar. Às vezes parece que há um distanciamento entre ele e esse personagem e ele, um adulto, narrando. Isso é muito comum para nós adultos, né? Quando a gente recorda do tempo de escola, hoje eu posso falar isso, vocês ainda estão, a maioria de vocês ainda estão vivendo esse período, está vivendo esse período, a gente consegue se distanciar e ver esses episódios de uma maneira diferente, né? É como se fosse uma história ficcional, quando a gente relembra a nossa infância e os episódios ocorridos dentro desse espaço, né? Então, há uma recordação também que lembra a saudade, né? Porque o Ateneu, para ele, é o símbolo, o sinônimo do que foi a infância e adolescência dele, uma vez que ele ficou um período longo nesse colégio, né? Então, o que mais que é importante falar? Sobre a cultura brasileira, os personagens são representados com desejos republicanos. A gente está vivendo um período importante, nós estamos falando de um ano antes da proclamação da República, né? Então, essas ideias já são trazidas nessa obra como algo muito emergente e urgente também.
Há uma fala no livro que eles chamam de pântano das almas, que seria essa vida nacional sob a tirania mole de um tirano de sebo. Olha a crítica forte, né, ao modelo vigente na época. E sobre arte, ela é entendida como uma educação do instinto sexual, que também já vão antecipar ideias muito revolucionárias, que são as ideias de Nietzsche, que vão considerar a expressão dionisíaca, que vem em seguida também como um conceito muito forte. Fala sobre as relações entre a escola e a sociedade. Não é o internato que faz a sociedade, o internato ele reflete essa sociedade que está aí. E aí já vem a questão da corrupção, como eu acabei de mencionar em algumas relações, né? Outro trecho que é importante, que eu acho muito interessante, é quando ele fala que a educação não faz a alma, ela exercita-nos, né? E o exercício moral não vem das belas palavras de virtude, mas do atrito com as circunstâncias. A energia para afrontá-las é a herança de sangue dos capazes de moralidade, felizes na loteria do destino. Os deserdados abatem-se. Eu acho muito significativo esse trecho como a ideia de educação daquele período, né? De fato, como um privilégio. Então, como eu já falei, não há como a gente questionar a questão de ter traços autobiográficos, né? Imagine que esse ano nós temos a questão da Lei Áurea, né? Então, também nessa obra nós vemos aí uma elite brasileira em crise. Por quê? Porque os escravos eles tiveram direito à liberdade parcial, mas a elite branca, que é o universo descrito na obra, eles ficaram sem aquela mão de obra. E isso foi algo muito, obviamente, desconfortável para eles, acostumados com muitos privilégios, né? Inclusive, como eu falei da questão da República, tem um episódio em que a princesa Isabel visita o colégio. Acho muito interessante pontuar, né? Princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea. E me parece que ela é muito mal recebida, inclusive um dos alunos se recusa a prestar uma homenagem a ela. Então, fica bem claro o quanto o autor ou esse narrador acha os valores de monarquia ultrapassados, né? Bom, histórias de bullying sempre aparecem em escola, não é diferente aqui, desde que escola é escola, né? É um internato. E o Franco era esse personagem que sofria bullying. E ele é aquele que apronta, né? Tem vários episódios, e um dele ele quebra garrafas, joga no fundo de uma piscina, né? E aí vem a questão religiosa também, para encerrar, que é muito presente na obra, sempre a questão da culpa e da religiosidade, que também é abordada nessa história. Então, o Sérgio, que é o personagem principal, ele tinha uma santa de devoção, que era a Santa do Rosário, e aí ele fica no impasse, né? E o livro descreve muito esse adolescente, esse jovem, sempre entre a razão e a religião, como questões opostas. Ele fica, eu conto e vou passar a ser o dedo duro, coisa que ele achava inadmissível, ou eu vou deixar os meninos se arriscarem e cortarem os pés. Ele quebra a garrafa e joga no fundo da piscina. E aí naquele dia os alunos não entram, enfim, eles não se machucam, mas ele suplica a Santa do Rosário para que nada aconteça com os meninos e ele também não precise contar, porque o Franco confidenciou isso a ele não se sentia confortável de contar, né? Então temos o Barreto, que é um aluno religioso, ele tem notas ruins, mas ele faz autopenitência, que é algo muito sério que aparece na obra, né? Um jovem que ele tem uma fé, mas é uma fé muito violenta, né? Muito repressora. Então, eu queria ler um trechinho sobre isso no capítulo 5, que se chama Educadores, que ele fala assim: comecei a achar a religião de insuportável melancolia, morte certa, hora incerta, inferno para sempre, juízo rigoroso, nada mais negro. Era cedo demais para que eu pudesse pesar filosoficamente a revelação. Encontrei, todavia, embaraço invencível no ritual das cerimônias. Eu que nos melhores dias não conseguia formular literalmente uma só prece do catecismo, esbarrei definitivamente na prescrição fastidiosa do preceito. Ir à missa muito bem, mas o resto, e ainda mais a dependência dos senhores ministros do culto. Em duas palavras, a sacristia e o inferno, prováveis escândalos e horrores inevitáveis, desgostaram-me de tudo. Demais eu tinha, por vezes,
tentado dar boa conta, estudando um pouco e rezado muitíssimo, com um pequeno jejum ainda por cima. No dia seguinte, nota má. Era um descrédito para o favor divino, que custava a suma onipotência modificar em lição sabida uma ignorância sofrível. Como transmutara em fartura, sem conta, uma miséria de 5 pães? Então, um questionamento ou uma questão muito profunda em relação a essa religião opressora, melancólica, como ele mesmo descreve aqui. Há muitas reflexões sobre pecado, demônio, mas sobretudo sobre a figura feminina como representação desse quase demônio. As mulheres, há muita misoginia nesse livro. As mulheres representadas com essa conotação religiosa de que elas que fazem o homem pecar. Isso é muito forte no livro, Existe um assassinato na escola, os homens brigam, 2 homens brigam com faca e um deles morre, e a Ângela é tida como alvo como teria sido o motivo, Ela era amante de um deles, então ela é o motivo dessa briga e ela acaba sendo acusada. Então, eu vou ler um pedacinho também desse trecho, como é descrita a Ângela como essa representação do que seria algo que desvirtua os homens, Ângela tinha cerca de 20 anos, parecia mais velha pelo desenvolvimento das proporções. Grande, carnuda, sanguínea e fogosa, era um desses exemplares excessivos do sexo que parecem conformados expressamente para esposas da multidão. Protestos revolucionários contra o monopólio do tálamo, atirada de modos como ditirambo de amor efêmero, vazia como as estátuas ocas, sem sentimento material e estúpida. Possuía, entretanto, um segredo satânico de guardar os largos olhos de sépia e ouro, animar expressões no rosto que dir-se-iam viver-lhe na face uma alma de superfície, possante, capaz dos altos martírios da ternura e de interpretar os poemas trágicos da dedicação. Também no capítulo 5, Então, uma mistura de desejo e de repulsa por essa figura feminina representada, Então, o Bento Alves é um personagem que detém esse assassino, então é visto como herói. Aí também vem a questão da supermasculinidade, Aquele homem que representa o modelo de virtude, de herói. E há também uma visão que esse Bento Alves, ele cria o Grêmio Literário, e aí também isso representa algo muito importante como um modelo de que homens estão sempre ligados a questões intelectuais, Bom, há um período do ano letivo em que o Sérgio se sente doente e aparece também a figura feminina da Dona Ema, que é a esposa do diretor e que cuida dos meninos, ela que cozinha, que cuida dos bastidores aí desse colégio, E aí também há uma menção que ela teria despertado desejo no Sérgio, Uma mulher de cerca de 30 anos que está ali no meio dos adolescentes. Há uma menção também de alguns estudantes dessa obra que a colocam na questão do determinismo social, que é uma corrente também já muito estudada, que dentro da corrente ou desse movimento se tem a ideia que apenas os mais fortes sobrevivem, E já emendando com isso a ideia de que por muito tempo o Ateneu foi feita uma analogia dessa escola como um presídio ou um manicômio, e também aí vem a questão de uma fusão com a obra Vigiar e Punir do Foucault, bastante conhecida, como se esta escola fosse uma representação de um lugar onde as pessoas estão enclausuradas e por esse motivo a escola se torna tão repressora como é, se assemelhando ou uma prisão ou um manicômio, como que quem estivesse ali está ali contra a vontade, Não é algo confortável. Então, para finalizar, eu vou ler um último trecho aqui, que é quando aparece o Egbert, que é um aluno com quem Sérgio tem uma amizade e que me parece que há ali traços de mais do que uma amizade, uma grande admiração que poderia ser uma menção de homossexualidade, como as pessoas dizem, de uma relação amorosa que não é explícita no livro, Então é assim:
Vizinhos ao dormitório, eu deitado, esperava que ele dormisse para vê-lo dormir e acordava mais cedo para vê-lo acordar. Tudo que nos pertencia era comum. Eu, por mim, positivamente adorava-o e julgava perfeito. Era elegante, destro, trabalhador, generoso. Eu admirava-o, desde o coração até a cor da pele e a correção das formas. Nadava como as toninhas. A água azul fugia-lhe diante em marulho, ou subia-lhe aos ombros banhado de um lustre de marfim polido à brancura do corpo. Dizia as lições com calma, dificilmente às vezes embaraçado por aspirações ansiosas de asfixia. Eu mais o prezava nos acessos doentios de angústia. Sonhava que ele tinha morrido, que deixara bruscamente o Ateneu. O sonho despertava-me em susto, e eu, com alívio, avistava-o tranquilo na cama próxima, uma das mãos sob a face, compassando a respiração ciciante. No recreio éramos inseparáveis, complementares como duas condições recíprocas de existência. Eu lamentava que uma ocorrência terrível não viesse de qualquer modo ameaçar o amigo, para fazer valer a coragem do sacrifício, trocar-me por ele no perigo, perder-me por uma pessoa de quem nada absolutamente desejava. Vinham-me nas reminiscências dos exemplos históricos de amizade, a comparação pagava bem, certo? Então já falei, né, que no final o aluno suspeito de incendiar o colégio, como se ele estivesse expurgando ali todos os males e os desejos de coisas ruins que ele tinha na escola. Era uma pessoa que estava ali contra a vontade, isso é bem claro. E também essa questão da homossexualidade, além dessa passagem que eu li, que é só uma menção sugestiva, há um personagem no livro, que é o Cândido, que ele escreve cartas de amor, mas com o pseudônimo Cândida, né? Mas eram cartas eróticas, que era algo imoral, muito imoral na época, né? Então isso também é mencionado. No mais, aspirações da burguesia brasileira em decadência. O Raul Pompeia sofreu muitos ataques por ter escrito essa obra, inclusive pela crítica que ele faz à aristocracia e figuras de poder da época. Ele teve uma briga com Olavo Bilac, simbolista, e uma briga que chegou a vias físicas mesmo, né? Brigaram aí no evento público, mas uma obra que vale muito a pena ser lida, e ela tem um valor de riqueza justamente porque ela faz refletir sobre o passado, repensar modelos de educação que temos hoje e fazer planos para uma educação do futuro. Então, uma obra de leitura obrigatória e que traz uma riqueza vocabulária e expressiva muito grande também. Nós vamos falar da obra Falência, obra que está esse ano na lista da Unicamp, uma obra muito importante, uma referência para a nossa literatura, e o ponto principal que nós falamos aqui sobre a Júlia Lopes de Almeida é como ser um marco de uma autora sempre muito à frente do seu tempo, né? Então, a Júlia, ela é nascida em 1862, e aí eu vou fazer uma parte, né? Começar a falar um pouquinho sempre da autora antes da obra, porque de fato é algo muito importante para construir esse modelo de figura feminina e de uma autora que de fato é uma representante de um modelo um pouco controverso, né? Porque a Júlia Lopes, ela tem uma educação privilegiada e o que era muito raro para mulheres no seu tempo, mas ela ainda tem um estilo de vida muito ligado à aristocracia, né? Então, às vezes, o discurso é até um pouco incoerente com essa questão das causas sociais que ela abraça já naquela época. Então, ela é filha de portugueses, cronista, teatróloga, e ela se muda para Campinas, no estado de São Paulo, quando ela era criança ainda, né? Então, ela teve um modelo de educação domiciliar, ela tinha tutores, né, em casa, e desde os 19 anos ela começa a escrever. Nessa época, a literatura não era vista como uma atividade para mulheres, né? Longe disso. Então, esse foi o grande ponto aqui do começo da nossa conversa. Então, ela começou a escrever para um jornal, né? Imagine isso, na época, e ela escreveu no jornal O País por mais de 30 anos. E imagine, né, escrevendo temas sobre república, abolição de escravatura, direitos civis,
Isso, então, muito peculiar e muito importante para a gente descrever, né? Ela muda para Lisboa, ela se casa com um poeta, que é o Filinto de Almeida, que na época ele era diretor da revista Semana Ilustrada, que era editada no Rio, e, mais uma vez, uma mulher que se entrega e se debruça sobre o ofício de escrever, quando o papel da mulher trabalhando já era visto com um extremo preconceito, que dirá trabalhando como escritora, né? Ela está na lista do grupo de intelectuais responsáveis pela criação da Academia Brasileira de Letras, mas é muito interessante essa passagem, né? De última hora, o nome dela foi excluído da lista para dar lugar ao marido, né? Ao Filinto. E os fundadores optaram por manter a academia exclusivamente masculina, como uma maneira de seguir o modelo da Academia Francesa de Letras. Então, obviamente, né, que ela desbravou e teve que ter uma luta enorme aí para continuar o seu ofício num período extremamente machista, né, uma cultura extremamente patriarcal, o que não mudou completamente, mas obviamente hoje a gente não tem mais essa visão como tínhamos. Ela morreu em 30 de maio de 1934 de malária, e isso se atribui a uma viagem que ela fez à África, né? Deixando uma obra de autoria feminina extensa. Inclusive essa edição de A Falência é muito interessante. Vem A Viúva Intrusa, que é um kit de livros que já vem também com questões e comentários voltados para o vestibular. Eu gostei muito dessa edição. E alguém que tinha uma ideia, né, muito avançada para a época, como já disse. E nessa obra em especial se fala de temas muito peculiares também, como o divórcio, a educação formal de mulheres, que era algo também que não ocorria ainda, e como eu já falei, direitos civis, república, né, temas bastante inovadores. Bom, em relação à escola literária, também a gente não consegue enquadrar ou definir essa obra num estilo específico, mas eu diria que se a gente tivesse que escolher, a obra está entre o realismo e o naturalismo. E quais são as características principais que nós encontramos no A Falência, né? A Falência, o nome, né, descreve muito, vai tratar realmente de uma questão de falência ou de queda e ascensão material, mas nós temos nessa obra a objetividade em oposição ao sentimentalismo que se encontra em algumas obras do período, o antropocentrismo, essa valorização da razão, uma crítica à sociedade brasileira o tempo inteiro, né? E a presença temática do adultério, mas de uma maneira diferente que eu vou posicionando logo mais, porque nós já tínhamos obras do período, ou até do período anterior, que falavam de adultério, mas sempre com um final trágico para a mulher. Aqui não, o adultério é tratado de uma forma feminina e com um outro teor, né, enquadrando o adultério como algo que também é possível para as mulheres, né, porque já existia entre o universo masculino, e por que não a gente falar sobre o adultério com uma outra conotação. A valorização do momento presente, né, como já dissemos também, a crítica à sociedade brasileira da época, o cientificismo exagerado, né, o uso exagerado da valorização dessas teorias científicas e das descobertas da época, e na análise dos personagens isso vai aparecendo também no meio da descrição, essa valorização à ciência. Também temos a presença do determinismo, essa questão da influência do meio, da etnia, do momento histórico na ação, né, embutido na ação dos personagens. O biologismo, que seria o comportamento de personagens associado a causas biológicas, e a zoomorfização, que é a atribuição de características de animais a seres humanos, né? Essas são características que nós podemos encontrar. Então temos uma vasta obra da Júlia Lopes de Oliveira, e A Falência é aquela que é mais valorizada ou comentada pela crítica literária. Então, o que nós vamos encontrar nesse livro? Nesse livro, o narrador marca a decadência de uma família rica, por isso o nome é Falência, cujo patriarca era um comerciante de café, algo muito comum na época, e ele acaba indo à falência, e isso ocorre na última década do século XIX.
Francisco Teodoro, então um português residente no Brasil, consegue ficar rico, e aí é muito interessante, né? Ele fica rico, mas a custa de muito trabalho, ele vai construindo, ele veio de uma família de origem pobre, então aí ele consegue ficar rico, e quando ele fica rico ele se casa então com uma bela mulher, mas essa mulher também é pobre, né? Que é a Camila. Mas esse casamento, como era comum na época, ele foi arranjado. Então, eu vou ler um trechinho que mostra essa questão do casamento ainda como um processo de ascensão social, ou o típico casamento arranjado, né? Tinham se acostumado um ao outro, viviam em paz, quando a Sidônia reapareceu na vida de Teodoro, obrigando a desvios e infidelidades. Nem a pobre Camila desconfiara nunca. Também nada lhe tinha faltado e já devia ser um regalo para ela cobrir de boas roupas o seu corpo de neve, ter a mesa farta e andar pela cidade atraindo as vistas no deleite da sua graça, né? Então, esse casal, ele vai ter 4 filhos, Mário, Ruth, Lia e Raquel, e nessa casa mora a sobrinha Camila. Nina, uma agregada que se ocupa da organização da casa, e o Francisco Teodoro é um viciado em trabalho. Então, como ele ascendeu socialmente, encontrou isso no trabalho, ele nem percebe que a Camila acaba tendo um caso extraconjugal com um médico, né? Então isso também já é incomum. O doutor Gervásio, nessa relação, ela não é uma vítima pobrezinha, não, ela procura realmente nesse homem uma relação afetivo-sexual, que é o que ela não tinha com o marido, que era uma pessoa viciada em trabalho, que nem a percebia, né, dentro de casa. Então, ela não se sente culpada, porque ela se vê em pé de igualdade com o marido. Então, acho que essa é a grande questão desse livro, é essa descrição e essa transposição da figura feminina, não superior, mas que se iguala em determinados momentos ao homem, como essa questão de uma mulher que tem direitos também de ter uma relação afetiva e sexual que ela busca, né? E que ela não encontra dentro do casamento. Então também gostaria de ler um outro trecho que descreve essa questão da falta de culpa, o que é muito inovador na literatura até aqui, né? Então ela diz assim, olha, remorsos de quê? Pensa, Gervásio, que desde o primeiro ano de casado meu marido não me traiu também? Qual é a mulher, por mais estúpida ou mais indiferente, que não adivinhe, que não sinta o adultério do marido no próprio dia em que ele é cometido? Há sempre um vestígio da outra, que se mostra em um gesto, em um perfume, em uma palavra, em um carinho. Eles traem-se com as compensações que nos trazem. Então veja que interessante, né? Também ela, quando a gente fala em igualdade, também nesse sentido, né? O marido trai, eu também posso trair, e não há remorso, né? Então a gente tem outras obras, como o Primo Basílio, com um final trágico. Então a mulher adúltera sempre é vista como uma pobre coitada, doente, né? E aqui não, aqui é tudo tratado de uma maneira muito simples até, né? A questão do adultério. Então, o grande conflito do romance se dá quando Francisco Teodoro comete um erro em seus negócios e perde tudo, né? Então, daí a falência e ele se suicida, né? Não aceita. Aí vem a outra questão importante, que é o prestígio social que o dinheiro traz na época. Ele não dá conta dessa perda por ele já ter se posicionado em relação a ter sido uma pessoa que ascende socialmente e economicamente, né? Então aí a Camila fica pobre novamente, como ela já era, e vai viver na casa humilde de Nina, que foi dado para o Francisco quando ele era vivo, né? E o foco da narrativa passa a ser, então, em torno dessas figuras femininas, que, como falei, é a grande questão de discussão da obra da Júlia Lopes, né? A autonomia feminina. Então, embora não haja um aprofundamento desse tema da autonomia feminina, há uma priorização das figuras femininas nas descrições e no desenrolar da narrativa, né? E a obra também apresenta traços de naturalismo, como eu falei, centrado no determinismo, como nós podemos ver também num trechinho que eu gostaria de ler, né?
seria então a influência do meio, raça e momento histórico. Então, olhem só que interessante esse trecho. Mas as meninas ficaram, trouxeram arrastos uma esteira, sentaram-se nela, e a Noca não teve remédio, senão cortar os vestidos das bonecas e ainda dar-lhes agulhas, linhas e retalhos. Distribuído o serviço, levantou-se. Nina passava a caminho da despensa e sorriu-lhe, mas a mulata mal correspondeu ao cumprimento, enjoada pela bondade daquela criatura. A culpa era do sangue, da sua raça, que menos estima os superiores, quanto mais estes a afagam. Por isso, ela morria de amores por Mário, um rapazinho atrevido, de gênio autoritário e palavras duras. Então é bastante forte essa marca da influência do meio, né? Dentre vários críticos literários que falam da obra da Júlia Lopes de Almeida, nós temos uma questão pontual muito interessante, que eu costumo dizer que o lugar de mulher é na literatura, né? Hoje nós temos aí tantas e grandes nomes de mulheres que despontam na literatura, mas a grande marca mesmo, quando eu lembro de Júlia Lopes de Almeida, é lembrar do quanto é representativo quem começa um movimento, né? É uma mulher realmente muito à frente do seu tempo. Então, ela sempre justificava quando alguém perguntava, e aí nós lemos algumas pessoas que relatam tê-la entrevistado em vida, ela justificava que não era comum as mulheres escrever. Ler, recitar poesia e tocar piano significava mostrar seus dotes junto à sociedade, né? Então não era dado à mulher o privilégio ou até a ação, a função de escrever. Quando as mulheres faziam isso, era para sensibilizar e agradar o homem, né? E que isso era um grande muro que por muitos anos precisava ser transposto. A autora, ela tinha uma saúde muito frágil, né? E o pai era dono de um colégio, né? De uma família que valorizava muito a educação. E apesar dele ter esse colégio, que era um colégio para meninas, né? Ela aprendeu a ler em casa, com a irmã mais velha, que se chamava Adelina, e ela relata também que teve professores particulares, né? Mas ela aprendeu música e ela também tinha encontros, né, com escritores que eram grandes saraus, onde se tocava, lia, assim, né, escritos. Outro aspecto de destaque para esta obra seria obras que dissertam acerca da importância da presença desse segmento, né, literário no início do século. Então, a produção feminina começou, além de ser feita, de ser estimulada também, né? Ela, junto com os pares, promoveu grandes questões de debates acerca da ruptura da escravidão, desde a abolição, a proclamação da República e a vigência dessa proclamação eram temas bastante recorrentes e se buscava muito a ruptura nesses costumes sociais da época em que ela viveu, né? O desfecho desse livro é um grande movimento de combate às questões da sociedade patriarcal, e eu acho que nesse sentido é uma grande contribuição, né, para uma questão que foi se desenvolvendo depois. Veja, o caso extraconjugal faz com que a Camila persevere a vida, ela não se abate, ela não morre, ela não fica frágil. Esse marido morre, eles perdem tudo, mas ela continua trabalhando. Olha que inovador também, né? Para aquele modelo feminino que nós estamos acostumados a ver na literatura da época, né? Ela se torna professora e resolve alfabetizar meninas. Então são pequenas marcas do livro que vão compondo toda essa questão muito sensível da autora em relação às causas femininas, né? O que mais? Quando ela propõe essa relação com temas adultério, escravidão, ela faz um balanço que se denota pelo título, A Falência, né? Temos um país que aboliu a escravidão, mas continua sendo até hoje, que dirá na época, né? Numa medida extremamente racista,
e que na época, sobretudo, tinha muita dificuldade de aceitar a escravidão. Nós estamos falando aí de uma elite branca, burguesa, extremamente dependente da mão de obra escrava. Então, a falência se dá também nessas questões, né? De pessoas que estão perdendo privilégios. Aí eu queria deixar claro que esses privilégios, né, não são defendidos aqui, mas estão em crise, todas essas questões, né? Então, era muito difícil se emancipar alguns grupos, não só as mulheres, mas os negros também são retratados como um grupo de um ponto muito sensível da autora, né? Esse é o quarto romance da Júlia Lopes de Almeida, e a reprodução muito forte de problemas econômicos, morais e éticos, e que, infelizmente, para quem leu essa obra sabe que com muita tristeza a gente vê que todas essas questões apontadas ainda hoje não foram resolvidas, né? É muito triste a gente perceber. Então, como eu disse, ela tem um incômodo muito grande com as soluções que outros autores dão para as questões das relações extraconjugais. Então, nós temos em Ana Karenina, em Madame Bovary, e como eu já mencionei no Primo Basílio, os casos extraconjugais sempre levam as mulheres à morte, né? E nesse livro, não. Esse caso faz com que ela continue perseverando na vida e mesmo o marido perdendo tudo, ela segue em frente. Acho que essa é uma questão muito otimista para a gente, né? Nós poderíamos enquadrar esse livro como um romance urbano, né? Ele foi lançado em 1901, com características do naturalismo, do realismo do século XIX, mas uma questão muito importante, como eu falei, o descritivismo. É um romance muito rico em detalhes, né? Tem alguns momentos que parece que a gente consegue sentir cheiros, sensações descritas na obra, mas ele não é um romance de tese, né? Ele tem uma descrição muito ainda de ordem bem realista. Ele é um narrador, ele trabalha com uma coisa também, com algo que é um pouco inovador aí também em termos literários, que é um narrador em terceira pessoa, mas um narrador onisciente, que hoje é tão comum, né? Aquele narrador que tudo sabe, tudo vê e conhece os pensamentos do seu personagem, e também a presença do discurso indireto livre, né? Que é algo que torna a obra bastante sensível, misturando a voz dos personagens ao romance, né? E ele traduz um momento histórico que é importante para a gente construir o nosso imaginário, que é essa formação da República Velha brasileira, né? Bom, uma questão já falando de descrição, que nós notamos também, esse romance, ele tem uma dimensão espacial muito reduzida, né? Ele trabalha praticamente em 2 espaços apenas, no trabalho e na casa do personagem principal, que é um homem completamente ausente da família, como eu já falei. Através de aspectos de descrição a gente vai percebendo essa ausência. É sempre descrito que ele é um homem que quase nunca almoça com a família, ele sempre almoça em horários diferentes, e ele só se preocupa com questões comerciais, né? Tem um trecho que eu gostaria de ler, onde isso fica muito claro, né? Quando o Dr. Gervásio avisa para ele que trouxe um romance de presente, né, para a esposa, um livro que ele alega ter experiências românticas, e a Camila fica muito incomodada, né? Porque esse caso, no caso do romance que ele leva, olha aí a questão metalinguística, é um romance que acaba com a morte da mulher que trai, né? Então ele leva o livro, o Dr. Gervásio dá o livro de presente para Camila. Então ele diz assim: vamos para a saleta, trouxe-lhe um livro. Versos? Não, um romance. Ainda bem, eu só gosto de versos quando o senhor nos lê. Uma monotonia. Vamos para a saleta? Desculpe, é isso. Na saleta, ela abriu a veneziana e aspirou com força o aroma dos resedás plantados junto à parede. Desculpe, resedás. Gostava dos aromas fortes? Que dia maravilhoso! Depois, voltando-se, o livro está aqui. Já leu? Já. Trata-se de um amor pouco parecido com o nosso. Então não leio. Sei que está cheio de injustiças e de mentiras perversas.
Os senhores romancistas não perdoam as mulheres, fazem-nas responsáveis por tudo, como se não pagássemos caro a felicidade que fruímos. Nesses livros, tenho sempre medo do fim. Revolto-me contra os castigos que eles infligem às nossas culpas e desespero-me por não poder gritar-lhes: hipócritas, hipócritas, leve o seu livro, não me torne a trazer esses romances, basta-me o nosso, para eu ter medo do fim. Não tenha remorsos, o nosso não acabará. Muito interessante esse livro, como ela tem essa visão muito amadurecida, então, de como eram tratados os casos extraconjugais, né? Outro ponto, era autorizado ao marido que ele cometesse crimes de honra, né? Isso também é pontuado no livro, já num tom de crítica. Então, duas bandeiras levantadas no livro com frequência. A ideia de que Camila está num momento histórico que a mulher pode, né, inclusive do ponto de vista legislativo, ainda era autorizado ao marido, e ele pode até assassinar a própria esposa no que diz respeito à honra, né? Então, ela pode trair, tudo isso é interessante do ponto de vista da mulher, mas ainda parte de lei não contribui, não está de acordo, né? A sociedade não tem essa visão de que está tudo bem e que a mulher estaria em pé de igualdade, né? Então, por meio da personagem Camila, Julia Lopes dá voz ao incômodo que sentia com romancistas que faziam isso e colocavam as mulheres em posição de morrer, tá? Então, como eu falei, mulheres e negros, causas sensíveis, também há essa bandeira de um país que aboliu a escravidão, mas tem dificuldade de aceitar isso, né? A ideia de reintegração do negro à sociedade é muito explorada nesse livro, e por esse motivo, então, a grande questão do romance A Falência são esses dois pontos: as dificuldades de emancipação de certos grupos identitários, que no caso, então, são os negros e as mulheres, que são as bandeiras que aparecem com muita força no livro. Também há a menção, a sugestão aqui, da questão do sufrágio universal, um ponto muito sensível também à autora. Então, as discussões sobre o sufrágio haviam começado no final do século XVIII, mas quando a obra foi escrita, então, que é no final do século XIX, estão muito avançadas, especialmente em Portugal, né, que é uma relação de um país muito forte aí com a autora, que morou e tem um pai português, que são essas questões do sufrágio que começam a chegar, as discussões começam a chegar no Brasil, e nesse sentido a emancipação da voz feminina, num primeiro momento, busca a ideia desse voto que ainda não acontecia para mulheres, né? Então o livro ele dá início a questões que vão permear o século XX, né, já que ele está ali no final do século XIX, evidenciando então questões econômicas, morais e étnicas, que infelizmente, como eu já disse, não são resolvidos, mas que não se bastam ali na questão da protagonista, né? Então eu também gostaria de fazer assim um apontamento dessas figuras, dessa participação das outras mulheres que surgem nessa narrativa. Então nós falamos aqui a destaque não só para a escritora, como mulheres fortes e conselheiras que aparecem na obra, como a Noca, que é uma agregada, e esses personagens também, essas figuras femininas, normalmente sofrem com questões amorosas, né? Então a Noca é uma agregada que tem uma paixão impossível, e aí então ela se entrega ao trabalho como uma forma de resolver essas questões e também para poder sobreviver, né? Uma questão econômica mesmo. Tem a Nina também, que trabalha para se manter, para sobreviver, e a Ruth Teodoro, que é filha do casal e tem uma mudança de atitude, né? Quando a família vai à falência. E a Catarina, que é irmã de um dos homens que são apaixonados pela Camila, o Capitão Rino, que reconhece na sua independência mental e arguta inteligência um desafio quando se trata de casamento, né? Um ponto muito sensível. Ela não quer se casar, e ela acha que se ela se desenvolver intelectualmente, isso poderia ser resolvido e
nós não poderíamos, ela pudesse escapar aí ou não se casar, e esse era um tema também muito incomum, né? Sobre figuras masculinas, é muito interessante, elas são extremamente estereotipadas. Lembre-se que nós estamos falando aí de uma visão feminina, de uma visão de mulher, né? Então o homem sempre é esse homem trabalhador, que não tem questões artísticas relacionadas a ele, né? Então, o Francisco Teodoro, o protagonista, ele é um homem do trabalho. O médico que aparece, o Dr. Gervásio, ele já é um homem que valoriza o belo e valoriza as artes. O Capitão Rino, tratado como um homem ingênuo, um homem reto, um homem de virtudes, que idealiza a mulher amada, e fechando o ciclo nós temos o Mário, filho do Teodoro, que é o homem superficial, né? Mas todos eles com uma visão bastante estereotipada. A grande riqueza dessa obra mesmo, eu atribuiria a essas questões da infidelidade e a independência do pensamento. Acho que essa é a grande riqueza quando se atribui às questões femininas essa questão de não ter um fim trágico para a traição. E a autora, mesmo tendo vivido há tanto tempo com tantas mulheres que surgiram depois dela, eu continuo achando que ela foi uma autora, eu não, né? Nós continuamos junto aos críticos literários e aos leitores como vocês, enxergando na Júlia Lopes de Almeida uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Ela, embora esteja imersa aí nesses maneirismos aristocráticos e tendo sido criado nesse mundo, ela consegue compreender e ela consegue escrever sobre essas questões de uma forma muito peculiar. Bom, eu espero que vocês tenham lido A Falência. Quem não leu, que leia, que é uma obra imperdível. E que vocês tenham aprendido alguma coisa com essa aula, e nos encontramos num outro momento. Até mais!